somos piel que muere y habita nuevas pieles. Um caminho em busca de referências e concepções profundas sobre a sexualidade e a sua influência no viver. Uma jornada expansiva de contemplação sobre o feminino e suas heranças, suas memórias de vida e de abandono. Um olhar receptivo às diversas formas de amar e de fusionar com o princípio da harmonia. Uma homenagem e uma evocação à pulsão buscadora que enseja a essência mais bonita e pacífica da nossa humanidade. Desde lo eterno, enredándome en el tronco de la vida, suelto mis hojas al viento, silencio, masticar el silencio, disfrutar del silencio, no digas nada. Reventándome contra las piedras, una placentera sensación del mar, reventándome contra las piedras. Eu quero ver o mar. No te conozco, aún así te amo, aún así. Depois de muito tempo envolvida com as artes do corpo e as experiências de expansão de consciência, eu pude perceber que um aspecto importante dessas experiências estavam relacionados com a minha sexualidade. Nesse contexto, sentir, criar e viver são processos de fecundação. Mas para isso, a sexualidade não pode ser pensada como um ato. Tampouco o corpo como apenas físico. A sexualidade se torna uma expressão da vida, algo que impulsiona, que nos põe em relação consigo mesmo, com o outro e com o mundo. E considerando o papel fundamental das relações, a sexualidade se torna um aspecto crucial para a nossa compreensão de si mesmo e da forma como queremos viver. Eu tive a sorte de encontrar pessoas inspiradoras, elas mesmas desbravadoras desse tema que carrega tanta emoção, confusão e medos. Com esses encontros, eu pude perceber que era necessário abrir, falar, expor, intuir e, de alguma forma, inspirar esse desejo nas pessoas de olharem mais profundamente para o impacto e para a dimensão que a sexualidade pode ter. Agradeço também a oportunidade de estar mais uma vez diante do fogo,
reverenciando o mistério, me entregando um pouquinho mais. Tu foste também muito novinha, né? Brava. Brava. Que idade tinhas? 20? 22? Uma viagem. Fogo da água. Ou água de fogo. Então, possas aquietar-te quando é necessário. Possas receber a força do feminino. E delimitar-te fronteiras. É-me difícil entender. Vamos cá ver, eu sou uma mulher muito masculina. Mas é-me difícil entender quando a mulher assume o processo do feminino como um ato de fraqueza. Então é-me difícil. Ou seja, nós queixamo-nos de que o patriarcado e os homens, e que os homens têm que ser mais femininos e que o feminino tem que vir, mas nós próprias muitas vezes estamos a nutrir o patriarcado, nós próprias estamos a nutrir o masculino e dentro de nós. Então eu sinto que o feminino tem que vir para todos, mas nós, mulheres, por excelência devemos ser as guardiãs desse feminino. E devemos então entender as diferentes expressões que o feminino quer a cada instante e fazer esse processo de gestação e doá-lo, muitas vezes a fazer amor. Ela se veste de alma e de coragem. Nas sombras das suas curvas, a beleza escapa. Em essência sempre desnuda, fértil e sedutora. Ela impregna a consciência com desejo de vida e da passagem ao mundo. Sempre inspirou aqueles que não tentam, por qualquer meio, dominá-la ou fixá-la em verdades, por medo à sua grandeza. É com ela que flertamos quando transgredimos o conhecido. Até quando seguiremos colonizando seu corpo? Nas ruínas de um mundo que nos reflete, a face feminina é a que sussurra nos escombros os desejos mais profundos. E a arte de decifrá-la é o que traz beleza ao mundo.
Eu acredito que eu posso percepcionar, se eu estiver a fazer amor com um homem, eu posso percepcionar qual é que é a qualidade do dia, da estação, das notícias, do mundo, trazer essa informação toda para dentro. Inteligir uma resposta energética que eu possa emanar desde a energia sexual, desde a energia erótica, e idealizar, visualizar uma resposta que eu posso enviar para um falo, que eu posso enviar para um coração e que o homem vai eventualmente receber, se estiver receptivo, se estiver com o seu feminino ativo, se estiver com o seu feminino desperto, vai receber essa informação e vai lhe dar uma expressão. Então há eu acredito nesse poder de cocriação que parte pelo sonho da mulher. Então é um processo muito feminino este de fazer é uma forma de magia sexual, não é? Spent 6 years of my life as a sexual healer. I was trained in Native American tradition and was responsible for leading ritual cures through sexual energy. And that was part of my journey that was very strong before I became a midwife. So I lived that day and night. I lived, breathed that. And although I don't come from the Eastern tantric traditions, it's very similar. You know, I see a lot of crossover. And my experience of that part of my life was that I participated in healing people through invoking and bringing sexual energy and giving that energy to people. And so from a very early age, I was just 17 when I took my apprenticeship. So that really transformational time of my life, I spent all those years really focused on ritual and healing, and sexuality was a huge part of it. And for me, what I realized, for example, orgasm is the fastest, it's like fast forward. It's the fastest and easiest way to generate a huge amount of energy and then put that energy somewhere. So teaching people how to generate that sexual energy and then channel that through another part of their body or
through their intention is one of the most simple and direct ways to teach people how to harness their own energy. Quando essa realidade em relação ao prazer é real, é mesmo real, ela reflete-se em muitas coisas que eu faço no dia a dia. Essa minha forma de gerir o prazer como um encantamento, eu estou encantada com o prazer que sinto. Estou mesmo encantada com essa capacidade de descomplexar-me, estar mais autêntica em relação a esse prazer que se vai intensificando e faz com que eu também me coloque em mais momentos de prazer com outras pessoas, porque parece que é a lei da atração. Quanto mais prazer eu sinto a fazer as coisas, mais conexão tenho, mais reconhecimento tenho com lugares, com pessoas que também honram o prazer a vários níveis. Parece que eu já me vou posicionando em relação às escolhas que faço e prioridades que tenho no meu dia-a-dia. Esse foco no prazer vai-me posicionar, tem-me posicionado em termos de opção, das opções que eu vou tendo na vida, tem-me protegido. Não sei como explicar assim. Entre tantos assuntos que emergem da sexualidade, repensar o lugar do feminino parece ser fundamental, talvez um ponto de partida mesmo. E o Tantra e o Tao apresentam perspectivas muito elaboradas, que conectam a dimensão cósmica à humana e trazem a importância, o poder e a beleza desse aspecto que parece pouco decifrado e compreendido na cultura dominante. Tento explorar mais o corpo todo, ver as pernas, mais devagarinho o peixe. Mais devagarinho o peixe. Isso, olha, usa também as pernas. Isso. O inconsciente é muito mais vasto do que o consciente. Na nossa disciplina do Kung Fu, olhamos para a existência e a primeira coisa que apareceu cá é o corpo, é a matéria em si. Depois foi a emoção, a vida. E depois sim veio as civilizações, a razão, ok? E era assim que tem que ser com esta hierarquia. Mas à conta da sobrevivência e à conta das dificuldades das pessoas se lidarem, privilegiou mais o power exterior, que é o masculino. E o feminino ficou recatado nas cavernas, em casa. O feminino é muitíssimo importante, não só porque tem que haver um equilíbrio aparentemente, visivelmente, metade-metade, mas na verdade não é metade-metade, é muito mais denso o que é preciso, o feminino. O feminino é muito importante por causa que é, como eu disse, o gerador de vida, a emoção, o sentir. Nós pomos o pensamento à frente do sentir, está errado, isto é completamente upside down. E o ousar significa viver perigosamente, é uma arte, e quem não vive perigosamente, não vive. Este perigosamente não é no sentido de pôr em risco, é no sentido de poder expandir a consciência, incluir mais coisas. Muito bem.
São todos muito contentes. Well, first, the feminine is, of course, the women of the world, and as I see it, they form a cultural entity where there's a lot of limitations or prerequisites what it is to be feminine, and this is very different in different cultures. So I've lived in different countries, I've traveled, and I've observed that the way women present themselves can be very different. Personally, my perception is I see people. I don't see necessarily women as an entire group who have certain characteristics, and I relate to this femininity in women in a certain way. Se Shiva é a consciência, essa consciência é manifestada na forma do universo, na forma desde o Big Bang, do tempo, do espaço, das leis da natureza, da tabela periódica dos elementos e tudo o que o universo contém. Isso é chamado Prakriti, que é uma palavra feminina que significa natureza. Subir aos céus não precisa ser abandonar a terra. Então, a natureza é feminina. Português, feminino em sânscrito, porque se existe a consciência que não tem sexo, que não tem gênero, é chamada Shiva, mas Shiva é representado como um andrógeno. Tantra no sentido de levar a nossa atenção, nos despertar para o fato de que, apesar de que nós vivemos em sociedades ancestralmente patriarcais aqui no Ocidente e que as religiões empurram toda uma narrativa construída a partir de vozes masculinas que falam sobre como são as coisas, e isso não é só algo que acontece no Ocidente, no Oriente também, a história é contada pelos homens. O que o Tantra pretende é resgatar a versão das mulheres. Então, Ardhanari quer dizer metade feminino, metade masculino. E essa é a imagem da consciência que se dá no Tantra para que a pessoa entenda que não há distinção. Que se nós escutamos, se aprendemos e repetimos aqui a expressão Deus é Pai, e não é a Deus, é o Deus, então o Tantra pretende desconstruir essa ideia porque, repito, o que se busca dentro do Tantra é um retorno às origens, e ancestralmente o Tantra está ligado com o culto da grande mãe. Importa como você vai chamar a grande mãe, se vai chamar ela de Prakriti, de Prithvi, que significa terra, ou de Pachamama, ou do que você quiser falar. A terra é sempre feminina.
Compreender a sexualidade também passa por reconhecer os contextos onde ela está inserida ou banida dentro da sociedade. Isso inclui as religiões e a espiritualidade, porque essas de alguma forma sempre condicionaram nossa visão da sexualidade. Por isso, um ponto de vista de um padre me desperta a curiosidade. Sua experiência do celibato, sua visão da mulher, seu feminino. Essas fotografias. A mulher que deixava, a mulher que agora. Costureiras. A mulher costureira. A mulher na igreja tem agora um papel mais destaque que nunca teve. Mas desde o princípio o livro da Bíblia é mais masculino que feminino. Não há nenhum evangelho feito por mulher nenhuma, e não há profetas, praticamente não há profetas de sexo feminino. Os reis também são os imperadores, os que têm poder político, poder religioso, quase sempre foi masculino. Na igreja também os padres, os bispos, o papa persistem na comandância exclusivamente só para homens. Aprendi com a minha mãe o gosto de chás, das ervas, das plantas, e aprendi o gosto pela etnografia, pelos costumes da minha terra, para saber os rituais que as mulheres faziam para curar determinadas doenças que a medicina não curava, ou que ainda curasse eram mais caras. A mulher tem os dons de vidência, de desembruxar e embruxar, de tolher, de talhar, de curar. A mulher tem essa forma de vingança do poder suposto sobre o homem, e tem um poder mais ativo que o homem.
A ordem imaginada define nossos desejos. A maioria das pessoas não quer aceitar que a ordem que governa sua vida é imaginária. Mas, na verdade, cada pessoa nasce em uma ordem imaginada pré-existente. E seus desejos são moldados desde o nascimento pelos mitos dominantes. Nossos desejos pessoais, portanto, se tornam as defesas mais importantes da ordem imaginada. Viajero agradecido del cobijo del abrigo que le diste aquella vez. Casi sin pedirme nada me mostraste tu mirada de un mundo diferente. Es tu paso tan sereno, es tu paz y la simpleza con que enseñas a quererte. Voy cerrando los ojos, anhelando verte otra vez. Voy cerrando los ojos y me parece verte otra vez. Las relaciones humanas me conmueven, me llenan, me conectan. El amor, la complicidad, el tacto. La amistad, la escucha, el olor, las miradas, la profundidad. Sí, lo que más me mueve es la evolución. Desde el pequeño día a día. Y el campo de las relaciones que hay a mi alrededor. Mi familia. Porque todo se puede transformar, todo puede cambiar. No hay nada que sea estático. Entonces, esa capacidad que tenemos los seres humanos de crecer, de vivir en salud, en amor. Eso es lo que me mueve, me conmueve, me enriquece, me llena, me hace vibrar. Es lo que más me interesa, intimar. Intimar conmigo, intimar con las personas que tengo alrededor. Y mi experiencia es que da igual desde dónde parta la relación, siempre se puede transformar, siempre, siempre. Pero empieza por uno mismo. Pues yo me dedico a acompañar personas a nivel individual y a nivel grupal. La verdad es que personas contactan conmigo y hacemos una primera sesión individual y vemos. Cada vez tengo menos estructura sobre qué van las sesiones, a no ser que hay personas que vienen porque a lo mejor no se sienten bien, no tienen problemas sexuales o dificultad, o hay otras personas que vienen porque tienen curiosidad. Entonces no buscan algo en concreto, entonces depende.
Hay sesiones individuales donde se puede trabajar pues desde técnicas de respiración a sanación sexual. Entonces, en el fondo, que sea una mujer que lidere un taller para hombres es muy poderoso porque muchos hombres también han sido como, no maltratados, que también, pero como a lo mejor han tenido madres que han estado muy encima, que no les han permitido ser. Entonces el hecho que sea una mujer que los acompañe para que se empoderen y también que se vuelvan blanditos, pues les da más fuerza, ¿no? Es la energía yin y la energía yang. Vuelve a existir un sitio tántricamente, energéticamente muy interesante. Explicaríamos muchas cosas de estos lagos. Hay una formación que podemos intentar encontrarla muy especial al lado del lago, de unas piedras. Vamos a ver si las encontramos. El hombre que intuye cómo son las cosas sabe mirar al principio femenino como el respeto que lleva implícito, como forma de vida, creación. Lo femenino es la esencia. Es fascinante cómo no se ha conseguido culturas tan patriarcales como las culturas indoeuropeas, vedantas, etc., no han podido hacer desaparecer el principio de lo femenino, de la Shakti, de la diosa, de las taras. La mayoría de los dioses, tanto de las sagas europeas como de las orientales, pasan de ser diosas a ser dioses. Ahí hay una pérdida importantísima de lo que sería el patrón cultural de lo femenino, para reducir a la mujer a un ámbito meramente reproductor y una especie de moneda de intercambio, que los hombres, por su más poderío físico, de hecho ahí es cuando decimos que entramos en la época oscura. Aos poucos, vai se reconstituindo e revitalizando a possibilidade de uma espiritualidade que não rejeita, não exclui a fisicalidade e todas as suas expressões. Mais do que isso, que se fundamenta nas possibilidades vivenciais e perceptivas que o corpo oferece. Abordagens que transmitem a não dualidade, desafiam a natureza limitante das crenças, provocam nosso senso de realidade e evidenciam nosso elo místico com o amor. C'est que pour nous, tout est vibration et tout est conscience. Donc on ne fait aucune séparation entre l'homme, le végétal, le minéral, l'animal.
Tout ça, c'est conscience et vibration. Alors, le yoga consiste à réaliser qu'on est conscience et vibration et à voir que tout ce qui est autour est conscience et vibration. Et à partir de ce moment-là, il y a une unité qui devient possible. Mais on peut dire que le corps est l'instrument privilégié pour atteindre une extase mystique. Sans le corps, c'est pas possible. Et puis, c'est assez intéressant de voir que dans toutes les traditions, même chez les chrétiens, pour parler de l'union mystique, on utilise le langage de l'amour. On n'utilise pas un autre langage. Thérèse d'Avila, tous les mystiques chrétiens utilisent le langage de l'amour. Donc il y a quand même quelque chose qui est assez évident comme lien entre l'amour et l'extase mystique. Et quand le corps vibre, il va se charger d'énergie. Et quand il est chargé d'énergie, il va commencer à s'étendre dans l'espace, par moments très fort, par moments revenir vers le centre, et par moments tellement fort que la limite disparaît complètement. Et c'est ce qu'on cherche à travers la danse qu'on pratique, Tandava. C'est un peu la même idée que les soufis, qui tournent pour faire un avec le divin. Nous, c'est pour faire un avec le cosmos. Parce que le divin, on dit que la peur nous a fait inventer les dieux. Donc on ne croit pas vraiment aux divinités. Mais comme les tantriques sont assez fous, ils disent, bon, les dieux n'existent pas, on les a créés. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas les adorer, parce que l'adoration nous ouvre le cœur. Et c'est assez génial comme idée, parce que même si ça n'existe pas, ce qui est important, c'est qu'il y ait un élan du cœur vers quelque chose d'infini, qu'on l'appelle le cosmos, le divin, tout ça. C'est pas très important finalement. L'essentiel, c'est que ça s'ouvre. L'idée de supprimer le désir, c'est vraiment une facilité. Mais évidemment, si on devient un zombie qui n'a plus aucun désir, on va être très ennuyeux pour les autres. Et il y a peu de chances qu'on vive quelque chose de magnifique. Donc il y a vraiment dans la voie tantrique une idée qu'il faut un certain volcanisme, une certaine incandescence pour arriver à faire un avec la totalité, que c'est pas quelque chose pour les mous ou pour les faibles. Et l'idée des passions et du désir, c'est que ça nous maintient dans un état vital très frémissant, qui va faire qu'on va sentir les choses beaucoup mieux que quelqu'un qui aurait éteint ces dynamiques en lui. O celibato é uma imposição medieval que no fundo é uma mentira que a Igreja acolhe, porque o celibato não é tão fácil como se pode dizer, aceitá-lo ou rejeitá-lo, ou aprová-lo. Embora nós somos obrigados a dizer, a prestar juramento que guardaremos o celibato, essa disposição é imutável. Era imutável, agora já vai havendo abertura para o padre que deixa, pode casar
e anular a ordenação, ou anulá-la por inválida, ou por imprópria, ou por involuntária, e passa a ser um homem normal e pode casar-se, mas tem que deixar de exercer o sacerdócio. At this moment, I've been celibate for about 13 years now. It's not super strict and rigid, but basically that's what my life has brought me to, and I'm quite happy with that. So I would summarize my view on sexuality now with the saying, why bother? I cannot be bothered anymore. It complicates life too much for me, and I don't have a very strong urge, so I can live without practicing. I make an exception maybe for masturbation, but even masturbation I can forget about for long times, and I think, oh, maybe it's time to see if everything works. So I'm basically not very interested. What I learned more recently, because living celibate and of course then without a relationship, means of course that I'm reflecting on what does it mean. So aging to me is also about thinking about it. Is it okay if sexuality is never part of my life anymore for the rest of my life? And I thought what I maybe miss most is intimacy. So not so much the sexual acts, but it's difficult to arrange to be intimate with people if it's not a prelude to sex, if it's not if there's not a kind of an expectation to see where does it go, maybe we'll end up together in a relationship. So I've been doing a number of workshops and that kind of thing to be able to investigate all this, and I guess I would not mind having more intimacy in my life. I can live without it. I have a very, very cuddly cat, so that helps. But sexuality, I could almost say it's a little bit overrated. It's so complicated, and I don't get it. The longer I'm celibate. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu não sei de quem é, pra ser sincera, mas eu continuo gostando, que diz que o masculino, o homem na sociedade, ele não tem dever, enquanto a mulher ela conseguiu ao longo desses anos produzir o seu próprio dever. O que isso quer dizer? O homem, a masculinidade, ela foi feita para o homem e pelo homem, enquanto que a feminilidade tradicional que a gente conhece foi feita pelo homem para a mulher, né? Então toda essa tradição feminina que a gente conhece, na verdade ela é uma forma de controle, uma forma de poder instituída por homens que estavam no poder. Porém, contudo, entretanto, mulheres sempre conseguiram subjugar esse poder e encontrar sua própria forma de produção de poder, de conhecimento e de saber, porém por debaixo dos panos. E isso torna a gente muito mais forte, no sentido de explorar, de possibilidade, no sentido de criação mesmo. O feminino já é famoso pela própria criação, né? Pelo poder da criação, mas se a gente consegue expandir isso mais um pouco, a gente consegue pensar em mentes que vão para além do que foi normalizado para elas. A gente consegue pensar em mulheres que, apesar de terem tudo contra elas, conseguiram produzir coisas incríveis, como cientistas, escritoras, filósofas. E tudo isso me instiga de um jeito que realmente, mesmo eu tendo nascido com um corpo masculino, eu não conseguia me dar bem com essa forma que me foi imposta. E aí, como sair dessa forma, né? O jeito que eu encontrei foi
realmente flertar com esse feminino de forma total e permitir o meu espírito falar por mim, ao invés de esperar que as normas linguísticas ou da sociedade falassem por mim. E tudo isso é muito foda pra mim, porque eu tenho feito isso, eu tenho conseguido criar, eu tenho conseguido expandir cada vez mais. E pra mim o feminino fala sobre expansão, fala sobre manutenção. E quando a gente fala dos corpos trans em particular, a gente está falando de corpos que realmente não se encaixaram nesse molde em momento nenhum da vida. E justamente por isso, por não quererem seguir uma binaridade imposta, por não quererem atuar na sociedade do jeito que foi imposto, são pessoas que sofrem violências institucionais, são pessoas que sofrem violências familiares, violências pessoais. O próprio sexo e a própria espiritualidade são apagados nesse processo, são rechaçados, porque teoricamente não é certo. Teoricamente só existe um jeito de sexo, só existe uma mulher e só existe um homem. E isso estanca a diversidade, né? Estanca a pluralidade e acaba com a ética, uma ética de vida possível. Integrar sexualidade e espiritualidade parece mais um retorno do que algo propriamente novo. Um resgate de alguma coisa que ficou para trás, mas que sem não podemos seguir plenamente. Se a sexualidade inclui nossa chegada aqui, ela não poderia também apontar uma direção? De tudo que um ser humano possa viver ao longo de 24 horas, ou uma semana, ou um mês, ou uma vida. Se a pessoa vai fazer a conta quais são as experiências mais fortes que ela teve na vida, a sexualidade deve estar ali junto, se não no primeiro lugar, como uma das mais importantes. We practice something that I like to call sexual manifestation. So, for example, when I'm being intimate, of course, I did this for many years alone before I had someone to practice with. And so you bring yourself to the point of orgasm. You agree previously, this is not always the case, but previously you organize what it is that you are trying to bring into being, what you're focusing on, what is it that you're currently manifesting. That's kind of in your mind already. If you're in a couple, you both speak about it beforehand, or one person will be the person who will remind in the moment. And then as you reach orgasm, in that moment after the rush of the orgasm and the waves are going, then you remember what it is that you're trying to manifest in your life. So for many years, for example, I wanted to manifest the perfect partner. So I would come to that moment of orgasm, and then in that moment, I would, as the orgasm washed over me, I would visualize that person in my presence with all of the characteristics that I wanted, and see our happy life together and the happy family that we would create. And I am quite certain that's how I got such an amazing wife, because I really worked hard on that.
eu acredito que a nossa sexualidade hoje em dia é muito atrelada justamente a um aspecto colonial, eurocentrado, de uma história que não pertence a todo mundo. É uma história de um continente bem específico, de tradições bem específicas. E a gente poder experimentar os dois juntos torna tudo mais honesto e singular. Porque uma vez que eu entendo que essa sexualidade, que é a sexualidade que foi imposta, ela não é minha, quando eu quebro essa barreira, eu consigo perceber e explorar novas formas de se relacionar, tanto sexualmente, carnalmente, né, materialmente, quanto ter um acesso espiritual muito mais sincero e real e possível. Tendo em vista que nada disso é meu, eu comecei a explorar a minha ancestralidade a fim de encontrar uma outra forma de explorar uma sexualidade que foi negada por eu ter o corpo que eu tenho. Como pessoa trans e pessoa preta, muitas vezes a gente é acostumado a não ter um auto-amor, ou então e sem esse auto-amor é muito pouco provável que a gente consiga amar, né? Então, uma vez que eu começo a explorar isso, eu me encontro com uma possibilidade de felicidade que não é tradicional, que não está escrita. E isso forma novos corpos, novas formas de vida e novas formas de exploração. E sim, nós podemos ficar escravos e sofrer por causa da adição à sexualidade. Existe já essa patologia, né? Uma doença de dependência psicológica de sexo. Esse seria o extremo do indesejável. Aquilo movimenta tanto prazer que a pessoa se torna escrava da ação. Então precisa criar e recriar e orbitar em torno daquela satisfação por causa do apego. Agora, no outro extremo, no que seria o mais desejável, reconhecendo esse poder que a sexualidade tem sobre o indivíduo, o Tantra propõe que esse prazer todo seja mobilizado em prol do crescimento pessoal. Que aquilo não seja simplesmente uma busca de um prazer imediato entre duas pessoas, da forma que for. Não estamos falando aqui de mulheres e homens, isto transcende, repito, o tema da orientação sexual, que nesse encontro entre dois humanos haja a consciência de que essa ferramenta é um privilégio. A sexualidade é a possibilidade que a gente tem de dissolver o narciso que tem em todos nós, de acabar com o mito do narciso.
Yo te puedo decir, yo os puedo decir que no eres tu cuerpo y que no eres tu mente, ¿no? Te puedo decir que las cosas ocurren, que las cosas suceden. Pero como os decía, hay diferentes formas, diferentes caminos mediante el cual podemos ir vislumbrando si las cosas son así o no son así. La sexualidad es energía y la energía es lo que está detrás de todo. Luego esta energía se manifiesta como rajas, como tavas, como sattva, o la energía de Prithvi, de Apas, de Agni, de Vayu, de lo que sea. Pero es esencialmente energía. Coge un pensamiento o un deseo, complejo o sencillo, y manténlo en tu mente en los momentos que estés teniendo un orgasmo. Verás que el poder de la energía sexual va a llevar tu deseo al mundo de lo que llamas real. Si entiendes el poder que tienes a través de tu propia energía sexual, entenderás lo poderosa que es la energía sexual y la Shakti. Es complejo decirte eres una diosa o eres un dios. Pero la única forma que entiendas que el mundo que llamas real, este mundo que a veces nos gusta y a otras nos disgusta, lo está construyendo tu propia mente. No ves el mundo igual que yo, no ves el mundo que cada persona ve su propio mundo. ¿Qué es el poder? ¿Dónde radica el poder que hace que la mente cree este mundo de apariencias? En la energía. ¿Y cuál es la primera manifestación de esta energía en el cuerpo? La energía sexual. C'est très important, la sexualité, mais ça commence après un entraînement de yoga assez long. Parce qu'on pense que pour avoir une sexualité magnifique, il faut que le corps soit complètement ouvert à tout, au cosmos, à la nature, à l'espace, etc. Donc d'abord, c'est des pratiques, c'est la danse, c'est les pratiques méditatives, c'est les visualisations. Et quand le corps s'étend dans l'espace et commence à englober les choses, à englober le monde, quand on peut commencer à avoir un rapport sexuel, on pourrait dire, avec toute la réalité, là, les pratiques sexuelles peuvent commencer. Mais l'apprentissage est long, en fait, parce qu'il s'agit vraiment d'avoir ce corps qui peut sentir toutes ces choses-là. C'est ce qui était assez étonnant de voir chez Lalita, c'est qu'elle avait un rapport érotique à la nature qui était absolument incroyable. Quand il se passait quelque chose dans la nature, elle entrait vraiment dans un processus orgasmique, juste à regarder le ciel, les arbres, l'eau qui courait, toutes les choses qui étaient autour. Contrários prós que me ligas ao meu rio, somos sós que me ligas ao vazio que jamais cantei, que frequento erradio traço nítido
essa magia inerente, que às vezes desaparece entre os pensamentos, mas sem nunca deixar de existir ou se manifestar. Como essa água que em movimento se renova trazendo a vida. De alguma forma, o corpo sabe como retornar a um estado de unidade, de pertencimento. E o que seria da nossa realidade se não estivéssemos isolados em nossos sofrimentos e mais imersos em nossa verdadeira natureza? É tudo aquilo que prosseguir. E eu tão mínimo. Dou-te o máximo engenho do meu desfazer. É muito bom estar aqui. É muito bom voltar aqui. Depois de fazer esse caminho todo, de ter mergulhado nesse tema tão grande, tão vasto. Eu vi tantos temas dentro disso que a gente chama de sexualidade, né? A forma como as pessoas se relacionam, a forma como a gente se organiza socialmente, a nossa própria percepção do corpo e depois de como a gente se relaciona a partir desse lugar com o outro. Eu acho que se nós conseguíssemos, nós mulheres, se nós conseguíssemos ver-nos nos múltiplos espelhos em que estamos refletidas, na menina, na mãe, na amante, na profissional, nas múltiplas máscaras, conseguíssemos juntá-las todas, fazer amor com elas todas, com essas facetas todas nossas, e se conseguíssemos olhar para nós com integridade, com inteireza, mergulhando em todos os nossos aspectos de luz e de sombra, em todos os nossos aspectos bonitinhos e os aspectos mais escondidos, eu acho que seguramente íamos parir uma coisa nova. Uma mulher que se conhece, uma mulher que conhece os seus lados negativos, traumáticos, os seus lados de luz, os seus lados de poder, de desejo, de paixão, e que consegue assumir-se, é uma mulher que consegue delimitar, que consegue afirmar, que consegue gerir recursos, que consegue sonhar possibilidades e parir coisas incríveis. E isso precisa de uma afirmação de si e do seu corpo e do que tem dentro e da sua própria sexualidade. Também isso ajuda a um masculino curado, a um masculino definido por si próprio e não por uma suposta oposição ao feminino ou em relação. Uma verdadeira relação, assim à luz. É andar na espada, né? No fio da navalha, o trabalho com a sexualidade, com o trauma. Tem que ser feito com muito carinho, com muita coerência, mas com muita gentileza, mas sem medo. Porque é importante, fundamental, tirar essas camadas, esses vernizes, para chegar à ferida, para chegar à raiz da ferida. E às vezes há aí abordagens muito glamourosas
mas que não conseguem ir ao cerne do trauma. Foi fundamental para a concepção do meu trabalho. E trouxe assim uma qualidade de presença que eu já não preciso, eu já não falo sobre a sexualidade, eu já não trago esse como o primeiro tema. Mas eu percebo que na minha forma de estar e na forma como eu me posiciono, isso está ali. E de alguma forma vai criando situações e oportunidades para que a gente possa perceber isso. Perceber essa energia que está aqui. Sempre. Sempre. E é claro que se falamos de sagrado feminino, ou sagrado masculino, numa perspectiva assim maior, abrangente, é que eu realmente não vejo para onde ir se a gente não conseguir trazer para si a experiência do sagrado. Não é uma ideia. Não é um conceito, não é alguma coisa que está distante ou dentro de uma igreja, ou que pertence a alguém específico porque fez determinada coisa. É preciso que seja um senso comum, né? É que envolve mexer com muita coisa. É o princípio da vida, né? Quero acreditar que há aqui um imenso potencial em ação. A ser feito por gente como tu e eu. E outras pessoas que se atrevem a olhar para si e para as suas vidas e o que é que andamos aqui a fazer, quem sou eu, e atrevendo-se a olhar para aquela dimensão tão... que é a sexualidade. Loca y boca. Cállese con su fruta, hay palabras se equivocan. Mis voces son aire, vuelan, mis días son tierra, pesan, mis lunas son soles, mientes, mis ojos son agua, fuentes, y ahí como me pesan las alas, y hay ganas de besarte, aire, mis plumas
haz que mi corazón baile, y haz que mi corazón baile. Ay, loca, loca, loquita, loca, y así en mi boca, y aunque bese con sus frutas, de palabras se equivoca. Loca, loca, loquita, loca, y aunque bese con sus frutas, de palabras se equivoca. Palabras se equivoca, loca, loca, y así en mi boca, y aunque bese con sus frutas, de palabras se equivoca. Versos que se vuelven besos. Cuídenme el alma mía sin disfrazar los silencios. Quiero mi duda infinita. Ay, tacto, vino, tinto y verte. Y ay, mamá, mi rumbo es quererte. Déjame vivir la vida. Tierra, mar y pino verde. Loca, 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 loquita, loca, y hacia mi boca, y hacia mi boca, y aunque bese con su fruta, de palabras se equivoca. Loca y loca, 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 loquita, loca, y hacia mi boca, y aunque bese con su fruta, de palabras se equivoca. Y loca, con su fruta de palabras se equivoca, se equivoca, se equivoca.